Bom, agora a gente já sabe que existem os nossos meios de transmissão e existem alguns equipamentos que começam a aparecer no meio do caminho. Agora a gente precisa entender como que esses equipamentos e esses meios de transmissão conseguem se entender ou trocar informações entre eles, né? E aí é que aparece um tópico importante que são os protocolos, e vocês vão ouvir falar muito em protocolos durante esse curso, né? Quem estuda redes, na verdade, estuda vários e vários protocolos diferentes que vão ser utilizados para finalidades diferentes. Então, existem mensagens específicas que a gente envia e ações específicas que são realizadas em resposta a essas mensagens recebidas, tá? Ou então a outros fatos que possam estar acontecendo e que estejam sendo monitorados, tá? Então, por exemplo, a falta de resposta é um evento que precisa ser tratado também e que precisa ter algum retorno, né? Então, um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo do saber que horas são, né? Quando a gente, nós humanos, né, a gente encontra alguém na rua, e pode ser até um estranho, né, e esse estranho pergunta para a gente que horas são, a gente já sabe como responder essa pergunta, né, porque a gente foi ensinado pelos nossos pais, ou alguém nos ensinou na escola, talvez, que quando alguém faz uma pergunta desse tipo, a gente olha o relógio ou olha o celular, descobre que horas são e responde a pessoa, né? Então, em geral, a resposta a uma pergunta dessas, ela tem um formato meio padrão, né? Eu posso falar que agora são 18 horas, ou eu posso falar que são 6 horas da tarde, ou eu posso falar que são, por exemplo, 6h15, ou 6h45, ou então, em vez de falar 6h45, eu falo que é 15 para 7, né? Eu consigo, de formas diferentes, dar uma resposta a essa pergunta, né? Então, não é qualquer tipo de resposta que eu posso dar para uma pergunta de que horas são, né, que vai deixar a pessoa satisfeita, a pessoa que está questionando isso, né? Um outro exemplo que eu tenho eu tenho uma pergunta e levanto a mão, por exemplo, né? Ou então eu simplesmente digo que tem uma pergunta sem levantar a mão, né? Se você está numa audiência, numa plateia, você está numa sala de aula, o professor ou a pessoa que está apresentando, né, o palestrante que está apresentando, ele vai entender que você quer a palavra para poder fazer uma pergunta, né? Então, também é uma forma padrão de comunicação que a gente tem, né? Um outro exemplo bastante utilizado são as apresentações que a gente faz, né? Então, por exemplo, se eu chego para alguém que eu nunca conversei antes, eu talvez queira me apresentar. Eu falo, eu sou fulano de tal, trabalho, sou professor na UTFPR, estou aqui para aprender um pouco mais sobre alguma atividade específica, aí provavelmente a pessoa vai me responder também. Essa apresentação ela pode ser um simples bom dia, boa tarde, né? Então a gente tem também aí formas padrão de se comunicar entre humanos para apresentações, para saber que horas são, para fazer perguntas. Nos protocolos de comunicação em redes, acontece a mesma coisa, só que ao invés da gente ter seres humanos trocando informações, a gente tem máquinas, né? Então a gente tem dispositivos, equipamentos que vão trocar informações. Toda atividade de comunicação em uma rede de computadores, ela vai ser governada por protocolos, tá? Então, como que as coisas funcionam, né? Não é do nada que os dispositivos vão tirar informações para saber o que fazer com uma mensagem que chega, né? Assim como não é do nada que nós, seres humanos, sabemos responder as questões que eu citei agora há pouco, né? Então, os protocolos, eles definem formatos, eles definem a ordem das mensagens que são enviadas e recebidas por dispositivos ou entidades de uma rede, né? E eles definem também quais são as ações que vão ser tomadas em cima dessas mensagens, né, como reação a essas mensagens, no sentido de transmissão ou de recepção de informações, tá? Então, os protocolos, eles são, a gente pode falar em outras palavras, como se fossem um idioma que os computadores conseguem falar para trocar informações.
Então, o exemplo do protocolo humano, né? Se eu tenho aqui uma moça falando oi para esse rapaz, ele vai responder provavelmente com um oi também, né? E aí ela pergunta que horas são, por favor, e ele responde 2 horas. Né? O mesmo acontece entre dois computadores. Quando a gente abre lá um determinado site, digita lá www.google.com, o nosso computador faz uma solicitação de conexão TCP a um servidor do Google. Esse servidor dá uma resposta de conexão, tá? E, em seguida, o computador, então, vai solicitar o site específico que ele gostaria de acessar e o computador-servidor vai devolver a informação, a gente chama de arquivo, né? A gente vai devolver a informação para que o cliente que solicitou aquele site do Google possa visualizar aquela informação na tela dele, tá? Não se preocupem com essas nomenclaturas TCP, por exemplo, tá? O GET que aparece aqui, porque tudo isso a gente vai estudar mais para frente quando a gente chegar na parte do protocolo específico TCP. Tá? Mas o TCP é um protocolo muito utilizado na internet, então para quase tudo que a gente faz e solicita, a gente utiliza o protocolo TCP por trás. Tá? Então essa seria a forma do protocolo de comunicação entre seres humanos e entre dois computadores. Os protocolos, então, eles têm algumas partes que os compõem, né? O serviço que é oferecido por aquele protocolo tem que estar claro. As hipóteses sobre o ambiente onde ele vai executar, incluindo, por exemplo, os serviços que vão ser utilizados por esse protocolo. O vocabulário de mensagens que vai ser utilizado para implementar o protocolo, o formato de cada uma das mensagens do vocabulário que é conhecido por esse protocolo, né? E os algoritmos garantindo a consistência das informações e a integridade do serviço que está sendo oferecido. Então, eu vou voltar no slide anterior e vou usar como exemplo esse GET que aparece aqui, ó. GET e um endereço de um site aqui, que é o site de um dos autores de livros de redes. Tá? Então, se eu tenho essa mensagem do tipo GET, ela significa pegar, né? Um GET. Então, eu quero, o que essa mensagem está falando é, pegue o que está disponível no endereço tal. Né? É isso que a mensagem fala, quando ela é enviada. Então, quer dizer, o protocolo que está rodando aqui, ele precisa conhecer essa estrutura chamada GET, né? esse comando chamado GET. Se ele conhece o GET, ele sabe o que fazer quando ele receber um GET. Né? Então, se ele receber um GET espaço alguma coisa, ele sabe que ele tem que pegar aquela alguma coisa e enviar para quem solicitou, para quem mandou esse GET. Né? Então, ele envia, né, no passo seguinte esse arquivo que contém as informações que estão nesse endereço aqui. Tá? Então, esse é um exemplo do que um protocolo tem que ter. Ele tem que ser bem específico. Né? Se a gente tivesse errado uma dessas letras aqui, né, se tivesse colocado, por exemplo, GAT, né, esse protocolo não ia entender essa mensagem, né, porque ele não conhece a palavra, não está no dicionário dele a palavra GAT. Né? Então, ele provavelmente teria um erro. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com o uso da sintaxe certinha desse nosso protocolo, o que vai fazer com que a gente consiga se entender. Da mesma forma, né, se no meu vocabulário, se não faz parte do meu vocabulário palavras do idioma alemão, por exemplo, né, eu não vou entender se alguém me abordar na rua, eu não vou conseguir me comunicar com essa pessoa. Né? Se essa pessoa só fala alemão, eu não vou conseguir trocar informações com ela porque eu não conheço aquela sintaxe, eu não conheço aquele dicionário de protocolo. Tá? Então, é muito importante que se mantenha todas essas características para a gente poder ter um protocolo que funcione. Então, os protocolos de comunicação, eles são, em geral, regras, padronizações que vão definir como que vai se dar a comunicação e a utilização de um meio físico. Né? Então, a gente vai ver lá que existem protocolos específicos para uma fibra ótica, que tem protocolos específicos para o nosso Wi-Fi. E aí, muito acima disso, a gente tem protocolos específicos para poder acessar um site que independem do Wi-Fi, que independem do cabo que eu estou utilizando lá embaixo. Tá? Então, vocês vão ver que existem protocolos em diferentes níveis do nosso estudo de redes.
Tá? Então, desde o nível mais baixo até um nível mais alto, a gente vai ter diversos protocolos que vão estar sendo empregados ali. E eles têm uma semântica, que são regras, então temporizações de como eles vão funcionar, como eles vão tratar erros, né? Se eles vão controlar erros ou não, pode ser que eles nem controlem, né? Tem questões de sintaxe, que seria o formato. Então, além daquele exemplo que eu falei agora há pouco para vocês do get, a gente pode ter também a codificação que vai ser utilizada, o tipo de quadro que vai ser utilizado. Então, todos esses termos que eu estou falando para vocês aqui, eles vão ser vistos com calma nos nossos próximos módulos. Tá? Então, não se preocupem se vocês não sabem o que é um quadro agora, por exemplo. Tá? O que tem que ficar claro aqui é que a gente vai utilizar uma espécie de idioma que vai ser conhecido por 2 computadores ou por 2 dispositivos, e assim eles vão conseguir trocar informações. Tá? É isso que vai fazer com que as nossas redes funcionem. E a gente vai ver vários e vários exemplos de protocolos. Então, gravem bem o que é a definição de um protocolo, porque ela é muito importante daqui para frente no nosso estudo. Tá?